A todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Esse é o Primeira Página, jornalismo verdade na Rede Relâmpago, para você ficar bem informado no seu fim de noite. Para vocês que estão chegando, fiquem à vontade. Essa é a Rede Relâmpago com Primeira Página, jornalismo verdade. Se você não teve tempo de curtir todas as notícias que tivemos hoje durante o dia, pode colocar aí sua poltrona preferida, porque eu vou lhe informar. Pessoal, hoje dia histórico lá no Afeganistão. Tropas americanas deixaram o Afeganistão nessa segunda-feira, segundo o governo dos Estados Unidos, que corria contra o tempo para concluir a retirada de diplomatas, militares, aliados e colaboradores até a data de limite de 31 de agosto, amanhã. Então eles conseguiram retirar hoje. Com a partida dos últimos voos do Aeroporto Internacional de Cabul, tem fim a mais longa ocupação da história americana. O presidente americano Joe Biden disse em um comunicado que a missão de retirada encerrou 2 décadas de presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão e fez uma homenagem aos 13 soldados mortos em um atentado terrorista no aeroporto de Cabul na semana passada. Segundo o presidente Biden, abre aspas, a missão foi concluída nas primeiras horas de 31 de agosto, no horário de Cabul, e mais nenhum americano irá perder a sua vida, disse o presidente. Ele ainda disse que vai fazer um pronunciamento na tarde dessa terça-feira para explicar a decisão de não estender a retirada das tropas para além do prazo estabelecido e afirmou que a comunidade internacional espera que o Talibã cumpra com o compromisso de permitir a saída daqueles que queiram deixar o país. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, órgão responsável pelas operações militares na região, general Frank McKenzie, disse em entrevista coletiva que o embaixador americano em Cabul embarcou na segunda, no último voo, a deixar o aeroporto internacional da capital afegã. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse em pronunciamento esperar que mais países se ofereçam para receber de forma permanente afegãos que deixaram o país. Essa operação foi um empreendimento global em todos os sentidos, ressaltou o secretário. Bom, gente, pela primeira vez desde 2001, não há tropas americanas no Afeganistão. Depois que os Estados Unidos concluíram a retirada da maioria de seus cidadãos e milhares de afegãos em risco, mais de 114 mil pessoas foram transportadas de avião do aeroporto de Cabul nas últimas 2 semanas como parte do esforço dos americanos. Mas com o fim do envolvimento militar dos Estados Unidos no Afeganistão, levanta um novo conjunto de questões para Joe Biden e seu governo. O que acontece com os americanos e afegãos em risco deixados para trás? Os Estados Unidos retiraram mais de 5.500 cidadãos norte-americanos desde que os voos de evacuação começaram em 14 de agosto. Um pequeno número de cidadãos americanos optou por permanecer no Afeganistão, muitos deles para que possam ficar com parentes. O governo Biden disse que espera que o Talibã continue permitindo uma passagem segura para americanos e outros deixarem o Afeganistão depois que a retirada militar dos Estados Unidos for concluída. Mas existem preocupações sobre como esses cidadãos poderão partir se não houver um aeroporto em funcionamento. Dezenas de milhares de afegãos em risco, como intérpretes que trabalharam com os militares nos Estados Unidos, jornalistas e defensores dos direitos das mulheres, também foram deixados para trás. Não está claro qual será o seu destino, mas autoridades estão preocupadas com a possibilidade do Talibã retaliar contra eles. O Talibã se comprometeu a permitir que todos os estrangeiros e cidadãos afegãos com autorização de viagem de outro país deixem o Afeganistão, de acordo com um comunicado conjunto emitido pelo Reino Unido, Estados Unidos e outros países. Gente, aqui não é Afeganistão, mas realmente um assunto deixou todo mundo perplexo. 7 carros usados pela quadrilha que atacou 3 agências bancárias em Araçatuba foram apreendidos
na tarde dessa segunda-feira, dia 30, hoje, por policiais militares e civis. Os veículos estavam em uma mata que fica entre os municípios de Bilac e Gabriel Monteiro, em São Paulo. De acordo com a polícia, entre os carros usados pelos criminosos está um veículo com vidro do passageiro adaptado para tiros serem disparados por armas de calibre .50, conhecido por ser capaz de derrubar helicópteros e ser restrito às Forças Armadas. Segundo o PM, capitão da PM, Alexandre Tropaldi, ele cita o seguinte: o veículo é de grande porte, possivelmente eles deixaram um calibre .50, que é uma arma de guerra, fixado em um tripé. O buraco serve para colocar o cano da arma para o lado de fora. Os bandidos conseguem atirar na de dentro do carro. Eles ficam protegidos porque o veículo é blindado. Nós encontramos munições de .50, .762 e .556, afirma o capitão. Ainda de acordo com a polícia, dos veículos encontrados, 3 foram roubados de moradores durante a fuga e havia um Porsche entre eles. A polícia também encontrou, próximo ao pedágio em Glicério, São Paulo, um ônibus abandonado com tambores de gasolina. A suspeita é de que o combustível teria sido usado pelos criminosos para atear fogo em veículos na rodovia Marechal Rondon. Vamos dar uma reprisada no que aconteceu lá em Araçatuba, para você ficar bem informado, né? Conseguiram apreender alguns carros, conseguiram pegar algumas armas, mas vamos dar um resumo do que aconteceu. No início da madrugada dessa segunda-feira, criminosos fortemente armados atacaram 3 agências bancárias no centro de Araçatuba, São Paulo. 3 pessoas morreram, sendo 2 moradores e um criminoso. 5 pessoas ficaram feridas e 3 suspeitos foram presos. A ação criminosa em Araçatuba, cidade na região noroeste de São Paulo, com cerca de 200 mil habitantes, durou 2 horas, entre ataque às agências, tiroteio e fuga. Ainda não foram divulgadas informações de quanto foi roubado. Um grupo de 20 criminosos atacou 3 agências bancárias. 2 delas os bandidos conseguiram levar dinheiro. O valor não foi informado. Criminosos também fizeram moradores e motoristas reféns, sendo que algumas das vítimas foram feitas de escudo humano. 3 pessoas morreram, entre elas um criminoso, conforme já dito. Outras 5 ficaram feridas. Veículos foram incendiados para fechar vias e atrapalhar a chegada da polícia. 3 suspeitos foram presos. Ruas do centro de Araçatuba foram isoladas, pois explosivos foram espalhados pela cidade. Os explosivos deixados por criminosos têm sensor, que ativa a explosão. Para evitar incidentes, a prefeitura suspendeu aulas e o transporte público na cidade. O crime repercutiu na web e foi um dos mais comentados no Twitter. Gente, não foi só na web, no Twitter, aqui no Brasil, não. Lá fora, nos outros países, o crime também repercutiu. O britânico The Guardian afirmou que os bandidos armados mergulharam uma cidade brasileira no terror, com civis levados como reféns, inclusive alguns amarrados em seus carros durante a fuga. O ataque descarado é o mais recente de uma série de assaltos cada vez mais violentos a bancos no Brasil, segundo o jornal. A BBC do Reino Unido seguiu na mesma linha. A rede de mídia lembrou que assaltos a bancos em grande escala têm sido cada vez mais frequentes nos últimos anos, com reféns usados como escudos humanos. O norte-americano The New York Times chamou a atenção para o tamanho dos bandos dos criminosos e destacou que eles são formados por bem treinados atiradores. O jornal destacou ainda que nas pequenas cidades alvos dos bandos do Novo Cangaço, chamados Novo Cangaço, a quadrilha encontra relativa facilidade para render as forças de segurança locais enquanto cometem assaltos durante a noite. Na França, New France 24 Horas afirmou que o bando que agiu em Araçatuba produziu cenas semelhantes a uma cena do filme Mad Max. O alemão Spiegel mencionou o uso de explosivos e o incêndio de veículos como tentativas de criminosos em conter qualquer reação das forças de segurança. O La Razón, da Espanha, citou o uso de pessoas amarradas nos capôs dos carros como escudos humanos.
Em Portugal, a SIC Notícias destacou a ação dos criminosos levando medo aos moradores de Araçatuba e que os policiais aconselharam a população a permanecer em casa até o controle da situação. Falando agora sobre a pandemia do coronavírus, o Brasil registrou nesta segunda-feira 313 mortes por Covid-19. O total de óbitos chegou a 579.643 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 671, a menor registrada desde o dia 30 de dezembro de 2020. É o 5º dia seguido abaixo da marca de 700 mortes. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 20.751.108 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 12.453 desses confirmados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 23.975 diagnósticos por dia, o menor registro desde 11 de novembro, quando estava em 22.581, resultando uma variação de 18% negativo em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica queda. O coronavírus, é uma curiosidade agora, o coronavírus SARS-CoV-2 sofre mutação quase uma vez por semana, uma taxa de 50% maior do que se pensava antes. A nova estimativa está em um estudo publicado em 24 de agosto no jornal científico Journal of Biology and Evolution. A pesquisa indica que a taxa de mutação anterior não incluía todas as variantes do coronavírus existentes, pois algumas delas nunca foram sequenciadas. A descoberta contou com a participação de pesquisadores da Universidade de Bath e da Universidade de Edimburgo, ambas no Reino Unido. Dessa vez, cientistas consideram mutações prejudiciais à sobrevivência do SARS-CoV-2. Normalmente, essas variações tornam os genes do vírus mais curtos ou comprometem a função das proteínas virais, como a proteína Spike, auxiliadora do coronavírus na hora dele invadir as células. É comum que esse tipo de cepa não sobreviva no paciente por tempo suficiente para ser sequenciada. Por isso, havia ficado de fora dos cálculos anteriores. Porém, ao incluírem essas alterações, a equipe notou que a seleção natural favorece mutações com aminoácidos estáveis, ou seja, que não precisam ser produzidos pelo organismo com tanta frequência. O ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, afirmou à Polícia Federal, ao ser preso no último dia 13, que entregou seu celular a um transeunte para que o aparelho fosse jogado em um rio próximo. O diálogo entre Jefferson e investigadores, ocorrido no ato da prisão, é descrito em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal. O político foi detido na cidade de Comendador Levi Gasparian, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A prisão foi um desdobramento do inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia. Os policiais relatam ainda que, diante das alegações de Jefferson, pediram acesso às imagens do circuito de TV, mas foram informados que o sistema estava inativo. Acrescentaram ainda que a atuação dos policiais foi acompanhada por familiares, assessores e outros empregados da casa onde estava o ex-parlamentar, e que Jefferson, apesar de não portar seu celular pessoal, pode ter enviado mensagens por redes sociais por meio de terceiros. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão liminar permitindo que o motoboy Ivanildo Gonçalves Dias falte ao depoimento da CPI da Covid, marcado para amanhã. Se mesmo assim decidir ir, Ivanildo poderá ficar em silêncio, sem responder às perguntas que lhe sejam feitas. Também está desobrigado a afirmar o compromisso de dizer a verdade, e não poderá ser preso em razão disso. No Twitter, vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá,
disse que haverá recurso contra a decisão. Abre aspas. Pelo visto, o VTC Log é realmente muito poderosa. Que segredos o motoboy esconde? Respeitamos a decisão do ministro Nunes Marques, mas iremos recorrer da decisão. O músico Marcus Briggs, famoso pelas declarações anti-vacina e negacionistas em relação à pandemia, faleceu vítima de Covid-19. Com 40 anos, o cantor que formou o duo de dance music The Charmeleons com a esposa Liz também participou do reality competitivo Bad Last Army na TV inglesa. Marcus acreditava estar imune à doença por praticar exercícios físicos 5 vezes por semana. Ele deixa a esposa grávida. O cantor estava sob tratamento intensivo com sintomas semelhantes aos da gripe e coágulos sanguíneos após o teste ser positivo para coronavírus. Hospitalizado, o músico de 40 anos chegou a dizer que ficou chocado por ter ficado tão mal por causa do seu estilo de vida saudável. Perdão. Ele disse que também se arrependia de ser meio ignorante sobre vacinas e adiar a sua imunização. Ele morreu no hospital da Universidade Royal Stoke na sexta-feira. Internautas resgataram um vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, em 2016, onde ele critica o preço da gasolina. Na época, a gasolina custava R$ 2,50. Nas imagens, o filho do presidente aparece em um posto nos Estados Unidos criticando o governo brasileiro. Abre aspas. Agora você está pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desviou da Petrobras, porque antigamente, quando subiu o preço da gasolina, o que falavam? Que era o mercado internacional, diz Eduardo. Com o preço do litro do combustível custando cerca de R$ 7,00 atualmente em diversos estados do país, internautas resgataram esse vídeo de Eduardo Bolsonaro e prints de postagens antigas em que Eduardo criticava a política de preços da Petrobras. O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, ex-aliado do bolsonarismo, compartilhou uma publicação de Eduardo de maio de 2018, meses antes da eleição presidencial que elegeu Jair Bolsonaro sem partido. No print, Eduardo diz o seguinte: a gasolina brasileira é mais barata no exterior do que no Brasil. A política da estatal monopolista do petróleo é assim. Se políticos roubam e ela tem prejuízo, divide com o povo. Se tem lucro, divide entre os amigos do rei. Se a gasolina é nossa, baixa o preço dela para nós aí. O senador Humberto Costa repostou o vídeo do filho do presidente e escreveu, abre aspas, alguém pode avisar o deputado que o litro já está custando R$ 7,00? Ele precisa atualizar o vídeo. De olho no feriado de 7 de setembro, dia em que pretende fazer demonstração de força nas ruas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a grande pauta dos atos devem ocorrer no país é a liberdade de expressão, em especial contra as recentes decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Não pode uma pessoa do STF e uma do TSE se arvorarem como donas do mundo, defendeu o presidente à rádio Rede Fonte de Comunicação no início da tarde desta segunda-feira. Os atos têm como principais motivações os alvos do inquérito que apura ofensas e fake news contra os ministros do STF. Entre os objetos das investigações estão o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, e o blogueiro Alan dos Santos. Bolsonaro classifica as manifestações programadas como espontâneas e que contam com integrantes, pessoas pacíficas, ordeiras, trabalhadoras e que querem o melhor para o país. Apesar de não ser a pauta principal, segundo Bolsonaro, o presidente afirma que as pessoas também podem se manifestar para defender a adoção do voto impresso nas eleições, bandeira defendida por ele. Mesmo assim, o chefe do executivo pondera que os cidadãos não estão pedindo nada além do normal do que os poderes deviam atender. Com presença confirmada, Bolsonaro garante que vai onde o povo estiver.
Vamos para o resumo de notícias agora, para você que perdeu alguma. Você vai ficar muito bem informado. Líder do movimento anti-máscara morre de Covid aos 30 anos. Ex-BBB Mahmoud Baryon causa alvoroço na web após postar vídeo de sexo. Bolsonaro ocultou do MPF compra de máscaras por metade do preço de modelo impróprio. Deus não tarda nem falha, diz Caio Castro após fim de namoro com Grazi Massafera. Jovem morre após receber descarga elétrica de celular conectado à tomada. Bolsonaro volta a criticar ministros do STF e TSE. Morador morreu em Araçatuba após tentar filmar a ação da quadrilha. Morre o músico Hombashi, baterista da banda Iron Butterfly. Desespero e terror nessa madrugada em Araçatuba. Aos 56 anos, Daniela Mercury posa nua ao lado da mulher. Esse é o Primeira Página. Aqui você não fica sem as notícias que foram... Tudo que foi fato, tudo que foi notícia no Brasil e no mundo, você tem aqui no Primeira Página. Jornalismo Verdade. Vamos saber um pouquinho sobre essa curiosidade aqui. Uma jovem de 18 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto mexia no celular ligado à tomada no momento em que um relâmpago caiu. De acordo com o G1, o incidente aconteceu na madrugada desse domingo em Santarém, no Pará. Os serviços de emergência foram acionados, mas enquanto se encaminhavam para o local, a família prestou os primeiros socorros e transportou Radja Ferreira de Oliveira para o hospital. Radja, porém, não resistiu. Ela estava sem sinais vitais, segundo o médico. A mãe da jovem disse aos médicos que a filha estava a mexer no celular, que estava ligado à tomada, quando caiu um relâmpago e ela desmaiou. O cantor Sérgio Reis, de 81 anos, recebe o tratamento médico em casa após ter recebido alta hospitalar nesse sábado. O cantor havia sido internado na terça no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ângela Bavini, mulher de Reis, disse que o sertanejo está com prostatite, uma inflamação na próstata. Bavini acrescentou que a prostatite do cantor é provocada por uma infecção bacteriana e que ele está tomando antibiótico. Também afirmou que Reis estava com picos de glicemia e tomando insulina, pois é diabético. Sérgio Reis vem sendo alvo de muitas críticas após o vazamento de um áudio no qual o cantor afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal de seus cargos. No dia 20, a Polícia Federal chegou a fazer uma ação de busca e apreensão na casa dele. Reis dizia em uma conversa com um amigo que se em 30 dias não tirarem os caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras da marra. Pronto, é assim que vai ser e a coisa está séria. Fecha aspas. Ele também relatou uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares do Exército, na Marinha e da Aeronáutica, em que afirmou o que faria. Ele pediu desculpas e até o Supremo também. Em entrevista a Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular da Record. Eu sou uma pessoa que pensa bem nos outros e agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido. Fecha aspas. Mesmo assim, nomes como Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes, Gutenberg Guarabira, da dupla Sai Guarabira, e Anastácia anunciaram que não queriam mais fazer parte do novo álbum do cantor, que contaria com a parceria de diversos artistas. Só Paula Fernandes afirmou que continuaria emprestando sua voz para o próximo álbum do colega. A cantora mineira disse que Reis participou de um álbum dela no começo da carreira e que tem enorme gratidão, além de muito respeito pela carreira dele. Segundo ela, a decisão é absolutamente artística. Após toda a polêmica, o cantor ainda desistiu de seguir com o projeto. Vamos a notícias do dólar. O dólar a R$ 5,18, fechou hoje a R$ 5,18. R$ 5,18 o dólar. Clima no Rio de Janeiro. Hoje nós tivemos a máxima de 23 graus, mínima de 18. Amanhã máxima de 22, baixa 1 grau.
previsão de chuva. Na quarta-feira sobe a 23 a máxima, na quinta sobe mais para 25, na sexta 27, no sábado 29 e vai subindo a temperatura máxima até no domingo, que vai a máxima de 31 graus, com muito sol. Segunda-feira nublada com 27 de máxima, mas olha, vai subindo, 22 amanhã, 23 na quarta, 25 na quinta, 27 na sexta, 29 no sábado, 31 no domingo. E a gente vai ficando por aqui com a primeira página. Foi um prazer estar com você até agora, informando sobre tudo o que aconteceu, sobre todas as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Para você, por favor, se cuide, é o que a gente recomenda sempre todas as segundas-feiras aqui no nosso encontro. E que essa pandemia possa acabar logo para que a gente possa reencontrar familiares e todos os nossos grandes amigos. Para você, uma excelente noite e até a próxima segunda com mais uma primeira página do jornalismo verdade aqui na Rede Relâmpago. Até a próxima.